Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Alessandra, Babi, Lu, boa noite para vocês. Vamos começar agora mais uma live, né, dessa maratona de nutrição que estamos tendo aqui nessa semana. Lembrando que ontem foi com a doutora Roberta Baroni, nutrição clínica e neurologia. Hoje vai ser com a nutricionista Camila Almeida. Vamos falar um pouquinho sobre vegetarianismo na prática clínica e atletas vegetarianos. Amanhã teremos nutrigenômica e exames genéticos com Isabela Ferraz. Na quinta-feira, a convidada será Lídia Loyola, né, nutricionista também. Vamos falar um pouco sobre modulação intestinal. E na sexta-feira, para finalizar, vamos falar sobre suplementação esportiva com o nutricionista João Paulo Mendes. Então, a convidada de hoje, Camila Almeida, né, falar um pouquinho sobre ela, do Instagram Canal Nutro. Ela é nutricionista clínica e funcional, mestre em alimentos, nutrição e saúde pela UFBA e doutoranda em patologia pela Fiocruz Bahia. Deixa eu ver se ela já está aqui na chamada, né, para eu convidar, para começar a live. Pronto, só aguardar ela entrar agora. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o tema, podem ir mandando, tudo bem? Que ela vai respondendo. Olá, boa noite, Camila, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem com vocês Ótimo. todos? Tudo bem, Lucas? Eu já te apresentei um pouquinho aqui para o pessoal. Se você quiser falar mais um pouco sobre você, como atua, onde atua. Oh, que legal! Ok. Bem, eu sou Camila, nutricionista, tenho especialização em nutrição clínica funcional. Fiz mestrado na área de alimentos, nutrição e saúde, né? E agora estou fazendo doutorado em patologia pela Fiocruz, tanto mestrado como doutorado, voltados para a área de modulação intestinal, reabilitação intestinal, tema que inclusive vai ser abordado aqui ao longo dessa semana, né? É, Eu sou vegetariana, sou vegana, e aí acabei, por força, né, de motivos maiores, me especializando nessa área, acabei começando a atrair muito esse público para o consultório. Eu faço consultório já há 10 anos, e aí fui me capacitando nessa área e hoje é basicamente com o que eu trabalho, tanto na prática clínica como na área de pesquisa. Minha pesquisa de doutorado busca avaliar a microbiota intestinal de indivíduos que comem mais e menos vegetais, justamente para comparar esse efeito. E aí é isso que eu faço, além de falar de comida, que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Espero contribuir muito aqui para esse encontro de hoje. Eu achei fantástica a ideia, parabenizo a ideia de fazer essa semana dedicada a conhecimento, socialização de informações, uma semana complicada para todo mundo, e é bom a gente, enfim, ampliar os horizontes e focar em melhorias, nem que seja na construção de conhecimento, né? com E certeza. coube a mim hoje falar sobre vegetarianismo no esporte, né? Teremos outros momentos para falar de várias coisas, os temas vão acabar se encontrando, né? Vocês fizeram de uma forma bem interdisciplinar, mas eu espero poder contribuir. Vou botar um filtro aqui na minha cara. Pronto. Aí eu tinha combinado, né, com a Camila, a gente fazer assim em forma de perguntas e respostas, né? E quem quiser interagir também com alguma outra pergunta, pode ficar à vontade. Aí o primeiro tema assim que separamos seria o seguinte: ô Camila, será é possível alcançar as necessidades nutricionais com a dieta vegetariana, tanto no paciente com esportivo ou paciente assim normal do esportista? Bem, é possível com um padrão alimentar até exclusivamente baseado em vegetais, né, como o caso das dietas veganas. É possível alcançar as necessidades nutricionais e as possíveis deficiências nutricionais que, né, podem acontecer, elas são inerentes a qualquer padrão alimentar que esteja desequilibrado, né? Uhum. Qualquer padrão alimentar que não esteja bem equilibrado, ele pode expor riscos, contendo ou não contendo itens de origem animal. Então, assim, apesar de existirem muitos mitos e questões relacionadas a riscos pela pessoa seguir uma dieta vegetariana, não é uma verdade dizer que só pelo fato de ser vegetariano você vai ter deficiências. E aí, na área esportiva, como é que fica isso?
Bem, a Associação Americana de Nutrição e Dietética, que agora se chama Academia Americana de Nutrição e Dietética, né, a ADA, ela já, desde 1980, na verdade, 1987, se eu não me engano, que esses relatórios vêm sendo atualizados periodicamente, mas que já é notório e documentado que as necessidades nutricionais podem ser alcançadas, inclusive em todos os ciclos de vida. E aí eles incluem nesse ciclo de vida atletas, né, e a prática esportiva, seja amadora ou seja em nível de competição. O próprio Colégio Americano de Medicina Esportiva também já afirma isso. E então, respondendo de forma bem genérica e direta, é possível. Agora precisa de orientação e a gente precisa saber de que desportista é esse que a gente está falando, né? Esporte é um mundo de coisas. A gente precisa saber se é uma pessoa que vive disso, né? Que usa o próprio corpo como instrumento de trabalho e vive disso. Então, o objetivo dele é voltado para a performance. Se é um desportista, né? Ou se é uma pessoa de nível de competição mais amador, se é um desportista casual, enfim, a gente precisa saber de que tipo de desportista a gente está falando para tentar depois definir essas questões de orientações e recomendações nutricionais. Entendi. É até porque quando a gente fala de atletas, né, esporte que é mais da minha área, a gente pensa muito na questão da proteína, né? E proteína remete muito ao quê? Proteína animal. Então, eu acho que isso que acaba É, confundindo um pouco as pessoas, né? Se é possível chegar a essa adequação de proteína no organismo sem consumir. sim. Vamos falar sobre proteínas, então, porque a gente sabe que é sempre a gente acaba aqui, né? Principalmente quando o tema é esporte. Bem, antes de mais nada, eu quero dar um beijo para minha amiga Milés. Eu vi algumas pessoas conhecidas aí entrando e ela tá lá de Cabo Verde, na África, assistindo a gente. Então, essa live é internacional. Ela é nutricionista também. Bem, proteínas. Vamos falar um pouquinho sobre proteínas. Antes, deixa eu dar um passinho atrás e lembrar aqui uma coisa, porque a ideia é a gente falar em nutrição e medicina baseada em evidências, né? Renatinha também me dando tchau. É fácil a gente encontrar estudos científicos, você que trabalha na área que estuda mais especificamente isso, é fácil a gente encontrar estudos científicos bem, né, delineados, principalmente ensaios clínicos, com indivíduos atletas, com desportivos, na área esportiva de uma forma geral, nutrição esportiva. A gente encontra muita coisa. A gente até encontra, né? Mas, assim, existem algumas questões que a gente precisa observar e ter um olhar crítico. Você, às vezes, vai analisar um estudo muito bem feito, muito bem desenhado, e quando você vai ver a amostra é feita com 50 indivíduos, com 60 indivíduos. E aí algumas pessoas tendem a diminuir a importância desse tipo de desenho e dizer assim, não, então isso não tem tanta validade científica, eu quero são aquelas meta-análises que avaliam 150 mil pessoas ao longo de 10 anos. Gente, a gente está falando de uma área que é esportiva, né? Se você quiser estudar como é que funciona o metabolismo e a fisiologia, até o microbioma intestinal de atletas de ultramaratona, quantos mil atletas de ultramaratona você conhece? Então, assim, é claro que é óbvio que para esse público os estudos, os desenhos de estudos, eles são diferentes, né? E aí outras limitações que a gente vai ver são em relação a protocolos. Às vezes você tem estudos muito bons, mas quando você vai comparar um com o outro, os protocolos são diferentes, tanto de dieta como de treino, e isso dificulta a gente a chegar numa conclusão. Eu só abri esse parênteses para sugerir esse senso crítico na hora da gente falar sobre essas informações. Eu até trouxe algumas referências, depois quem quiser na íntegra me procura que eu passo. E aí eu começo a ver também que existe isso, né? Estudos que são feitos com números pequenos de pacientes, mas que nem por isso acaba sendo menos importante. Até Mas porque falando diga. é um filtro muito grande, né? Filtrar o paciente que seja, Claro, seja tal função, que seja do mesmo tipo, corporal. exatamente. Quando você vai ver, você tem, na verdade, às vezes até relatos de caso e que tem uma profundidade enorme de informações ali.
e que mesmo que tenha sido feito com um ou dois casos, a gente precisa levar em consideração sim. Nós estamos trabalhando aqui falando de um público específico. Então, vamos falar sobre proteína. Bem, é importante a gente lembrar o seguinte: aquele conceito, né, de proteína de alto e baixo valor biológico, que existe na nutrição há décadas, enfim, ele teve a sua estrutura, o seu embasamento meio que balançado de 2011 para cá, então a gente está falando em quase 10 anos, quase uma década já, que existem outras informações, outras formas de se classificar um padrão alimentar em termos de proteína, que vai muito além do alto ou baixo valor biológico dela. Então, assim, aquele método de PDCAAS, que é aquela sigla enorme daquela palavra em inglês, que era um cálculo onde você tinha, baseado no resultado, a classificação de alto ou baixo valor biológico, quase que sempre alto valor biológico para proteínas animais e baixo para proteínas vegetais, caiu por terra. Caiu por terra por quê? Porque existem várias limitações a esse método, mas a principal limitação é o fato de que esse cálculo, esse raciocínio é baseado na quantidade de nitrogênio retido no corpo. A gente sabe que os únicos nutrientes que são fontes de nitrogênio são os aminoácidos e as proteínas que são constituídas desses aminoácidos. Então, assim, eu preciso consumir e eu preciso reter no meu corpo. E qual é o raciocínio do cálculo? Calcula-se quanto a pessoa come e calcula-se quanto saiu de nitrogênio nas fezes dessa pessoa. E aí, a gente tem um cálculo que pode estar sendo superestimado. Por quê? Porque eu só absorvo nitrogênio, eu só absorvo aminoácidos até o final do meu íleo. Ao longo do cólon todo, eu posso ter perdido nitrogênio por metabolismo de bactérias, por uma série de outros fatores. E aí vai ter menos nitrogênio nessas fezes, não quer dizer que é porque eu aproveitei aquela proteína toda. Então, assim, é um cálculo que, por sua raiz de embasamento, ele é falho. A própria Organização Mundial de Saúde sugeriu, então, desde 2011, por meio de um relatório que está disponível na internet, quem quiser ir olhar, é o DIAAS, que a gente chama popularmente de DIAS. Essa é uma forma mais adequada da gente pensar em proteínas na dieta. Por quê? Porque considera todo o perfil de aminoácidos consumido ao longo de um dia inteiro, então não comparo mais um alimento com outro, eu comparo um cardápio ao longo de 24 horas com outro, e eu só considero o nitrogênio absorvido até o final do íleo. Então aí agora eu tenho uma noção real de, a depender do que eu como, eu consigo ter uma maior ou menor retenção. Então isso estremeceu aquilo que a gente conhecia enquanto proteínas, né? Por essa forma de olhar, a gente consegue entender que é mais importante o consumo de aminoácidos de forma fracionada ao longo de um dia inteiro, e eu faço aqui um parênteses para a importância desses aminoácidos antes de dormir, né? Aquela última refeiçãozinha que a gente programa para o paciente, que tem que ser algo mais leve, claro, porque ele vai dormir logo depois, mas nem por isso pode ser algo pobre em termos de nutrientes, porque a reposição de aminoácidos antes do sono é muito interessante para a reconstituição, síntese muscular durante o sono, que a gente sabe que é onde a gente mais produz, né? O horário que a gente mais produz GH, o hormônio do crescimento. Então, assim, é muito mais importante observar o quanto de aminoácidos esse indivíduo consumiu ao longo do dia inteiro, mesmo que tenha sido de fontes alimentares diferentes. E aí, resumindo, depois de dizer isso tudo, existem 21 aminoácidos na natureza. Desses 21, 8 são essenciais, ou seja, o nosso corpo teoricamente não produz. A gente está falando aqui de produção celular, que os estudos vêm mostrando que talvez bactérias intestinais produzam, mas até onde a gente sabe hoje, né, são considerados essenciais. Desses 8 aminoácidos essenciais, 3 estão ligados assim de forma direta à síntese muscular, que são os de cadeia ramificada, né? Isoleucina, leucina e valina. Então, assim, realmente precisamos ter, se a gente está falando aqui de atividade esportiva de uma forma geral, seja ela de força ou de resistência, a gente precisa se preocupar com síntese e regeneração muscular, proteção de massa magra, e é óbvio que isoleucina, leucina e valina ganham uma importância maior. O que a gente tem em termos de proporção desses nutrientes em alimentos? Se comparar um alimento com outro, é claro que você, por exemplo, vai dizer: ah, Camila, mas um suplemento que seja feito de whey, que é o soro do leite, vai ser muito melhor que um suplemento feito de
proteína da soja. Se a gente considerar em termos de BCAA, talvez sim. Até porque desses 3 aminoácidos, o que realmente conta mais é a leucina. A leucina tem uma atividade insulinotrópica, né? Ela estimula a produção de insulina, e a gente precisa de insulina para reposição de glicogênio intramuscular pós-treino. Então, assim, a leucina ela tem um papel maior, não só de cumprir o seu papel enquanto aminoácidos, mas também como um agente insulinotrópico. E se você pega o whey e compara com soja, você tem uma quantidade menor de leucina na soja. E aí vai parecer que aquele alimento não é interessante quando comparado ao whey. Só que assim, a gente está falando aqui, tem que entender do que a gente está falando. Se a gente está falando de comida, vale a pena você afirmar que talvez no leite você tenha uma quantidade maior de leucina do que na soja. Se a gente está falando de suplemento, é claro que a indústria alimentícia corre atrás disso e hoje a gente tem disponível no mercado suplementos de proteína à base de produtos vegetais que vão ter uma quantidade de leucina semelhante, né? A gente tem isso. E se eu comparar, por exemplo, o soro do leite com a lentilha é uma excelente fonte de leucina. A soja não, mas a lentilha sim. Então a gente tem que entender se está falando de alimento ou de suplemento. E é preciso entender que, independente de alimento ou de suplemento, eu consigo ofertar os 21 aminoácidos, os 8 essenciais e os BCAAs, mesmo no contexto de uma dieta vegetariana, né? Mesmo considerando o aumento das necessidades nutricionais que pode acontecer aí em caso dos atletas. Por falar nisso, complementando, juntando a primeira com a segunda pergunta, né, que você fez sobre se existem recomendações nutricionais específicas e como seria isso em relação à proteína, o que existe de informação? Existem recomendações específicas, tá? É sempre bom lembrar que aquela história de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso faz sentido para a população em geral. Quando a gente está falando de indivíduos doentes, de indivíduos atletas, a gente está falando, não estou chamando atleta de doente, tá? É que eu citei 2 exemplos diferentes. A gente está falando de um indivíduo que tem uma necessidade maior de proteína e dos atletas, que também tem uma necessidade maior, a gente não fala de 0,8, é claro que isso tem que ter uma quantidade maior. E aí, tudo na nutrição depende, né? Então, quando eu vou pensar assim, qual é a recomendação, então, de proteína em números para um atleta? Depende da modalidade esportiva. Se a gente está falando de treino de endurance, de resistência, as recomendações atuais vão em torno de 1,2 a 1,4, 1,5 gramas de proteína por quilo de peso, de acordo com a escola americana, Colégio Americano de Medicina Esportiva, né? E se a gente está falando de treino de força, aí as recomendações vão até 1,7 gramas, podem ir, né, até 1,7 gramas de proteína por quilo de peso. E há necessidade, para alguns casos, para algumas modalidades específicas, onde é necessário reduzir peso de forma rápida e proteger massa muscular, de talvez ir além de 2 gramas de proteína por quilo de peso. Mas o que não existe mais é a justificativa da gente ficar dizendo que precisa ser de alto ou baixo valor biológico. Precisa ser variada e pode ser de origem vegetal, inclusive exclusivamente de origem vegetal. Se assim o paciente quiser ou o nutricionista achar que ele pode ter benefícios disso, né? Entendi. A Milena falou aqui, muito da live, estou ovo-lacto-vegetariana em transição para vegetariana restrita. Ah, que máximo! Parabéns! Nasce uma fada. Toda vez que alguém me diz que vai virar vegano, eu digo que nasce uma fada. Então, né, dando continuidade, existem riscos para atletas vegetarianos? Existe algum tipo de risco? Existem riscos para atletas vegetarianos e não vegetarianos, né? Isso a gente precisa discutir de novo a questão de a diferença entre atividade física e exercício físico. Antes de mais nada, se a gente está falando de nutrição esportiva, vamos conceituar aqui algumas coisas. Apesar da gente chamar tudo de atividade física, você pratica algum tipo de atividade física?
A não ser que a pessoa seja acamada ou cadeirante, todos nós praticamos atividades físicas. Atividade física é andar, levantar, pegar um ônibus, descer uma escada, sentar, levantar, enfim. Exercício físico já é algo que a gente condiciona um determinado momento do dia, um determinado horário, um determinado tempo para fazer algo condicionado, né? Seja num ambiente específico para isso, ou no momento em que estamos vivendo, por exemplo, dentro de casa. Mas é algo que foge um pouquinho do dia a dia, né, da pessoa. Se a gente for parar para pensar, Lucas, o ser humano ele foi feito, aliás, todos os animais eles foram feitos para se mexer, né? Se você for olhar, analisar aí a história da evolução da espécie humana, a gente foi feito para se mexer, para andar de um lugar para o outro, e aí veio a modernidade, veio a evolução do ser humano enquanto sociedade. E o que a gente tem hoje é uma constituição de pessoas que se mexem muito pouco, né? E isso trouxe uma série de problemas, inclusive à saúde das pessoas, né, ao sedentarismo. E aí hoje a gente precisa condicionar o corpo em alguns momentos do dia específicos para fazer determinados movimentos que seriam o nosso dia a dia se a gente não tivesse nessa estrutura de sociedade. Então, eu costumo dizer o seguinte: isso pode ser bom, isso pode ser ruim. A gente sabe muito bem que o ser humano foi feito para correr, para pegar peso se for necessário, mas o ser humano não foi programado para correr 42 quilômetros, né? Assim, sem motivo. Então, a gente está pensando aí numa pessoa que já vai focar num treino específico, condicionar o corpo dela para tolerar aquilo. E é claro que aos poucos, né? Se esse treinamento for feito de forma correta, o organismo se adapta. Todas as adaptações cardiovasculares e de hipertrofia muscular, elas nada mais são do que adaptações ao estresse. Seja o estresse, né, de aeróbio ou anaeróbico. Então, a gente precisa entender que essa resposta adaptativa ao estresse, ela precisa ser lenta, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser responsável. Por quê? Porque senão você tem mais chance de aquilo dar errado do que de dar certo. Né? A gente consegue entender por que atletas às vezes se aposentam tão cedo, se aposentam com lesões. E aí é onde a gente estava falando da diferença. Eu estou falando de quem? Eu tenho pacientes atletas que vivem para isso, que vivem, são patrocinados para usarem o próprio corpo como instrumento de trabalho. E o trabalho deles é comer, dormir, treinar para, em alguns momentos ao longo do ano, fazer competições. E eu tenho pacientes atletas de nível de competição que são engenheiros, que são professores, que trabalham, têm filho, não sei quando sobra um tempo, de madrugada, fim de semana, treinam. Então a gente precisa entender quem é esse indivíduo, né? E entender que não é só porque a pessoa chega dizendo que é um atleta que isso é sinônimo de saúde. Isso é sinônimo de saúde se esse processo for bem conduzido. Entendido isso, a gente pode agora pensar um pouquinho no que a literatura vem trazendo, e até a experiência de quem trabalha com isso, vem trazendo em termos de riscos. O exercício de endurance, que é o exercício de resistência, né, o organismo é levado à exaustão em termos de serem exercícios longos, muito intensos, ele está muito associado ao surgimento de doenças cardiovasculares. Então, assim, a literatura vem trazendo que atletas de endurance têm mais risco de desenvolver danos no miocárdio e de desenvolver aterosclerose. E isso pode ser tanto um risco para a saúde dele, como pode ser algo que atrapalha a própria performance dele enquanto ele ainda tem uma vida ativa, né? Uma vida profissional ativa. Quando a gente pensa nos atletas, né, nas modalidades esportivas de força, aí a gente já está falando de riscos à saúde muscular e articular mesmo. Até algum tempo atrás pensava-se que os danos articulares eram consequências somente do processo de sobrecarga, né, de peso, enfim, principalmente em membros inferiores. Hoje já se sabe da importância da inflamação nesse sentido, inflamação por si só, independente de carga ou sobrecarga. Então, aí a gente pensa que são duas questões que, se você é nutricionista, se você trabalha com a área esportiva, você já vai ter que entender e prevenir, trabalhar com prevenção para que aquele atleta ou aquele desportista, ele tire proveito, seja aumento de performance ou seja melhorias na saúde, e não mais riscos, né?
A Milena perguntou aqui, o maior questionamento das pessoas é a oferta de B12, né, da vitamina B12. Faz um parêntese sobre sua experiência para nós. B12 é sempre outra pergunta que surge quando a gente fala de vegetarianismo. Gente, vitamina D e vitamina B12 são duas vitaminas cuja deficiência ela é inerente ao nosso estilo de vida moderno. Não tem nada a ver com o que a gente come ou deixa de comer, certo? A vitamina D, ela deve ser produzida no nosso corpo, né, com a exposição solar. A gente transforma colesterol em vitamina D quando pega sol. E a gente não pega mais sol como pegava antigamente, né? E a vitamina B12 ela é produzida por bactérias. Essas bactérias vivem na microbiota do campo. E foi o afastamento do homem do campo para as cidades, o processo de urbanização das cidades. A maior parte das cidades do mundo, a maior parte dos países do mundo, tem mais de 70% da sua população vivendo em grandes zonas urbanas. Então, assim, a gente tem um processo de urbanização na população global que é irreversível e enorme. Então, uma série de questões vieram em decorrência disso. Uma delas é a deficiência de alguns nutrientes específicos, entre eles vitamina D e vitamina B12. Ah, Camila, você está dizendo então que todo mundo tem deficiência de vitamina B12? Todo mundo não, que eu não vou afirmar todo mundo, mas o que os estudos vêm mostrando é que 45% da população onívora tem algum nível de insuficiência de vitamina B12. Então não é um problema restrito a vegetarianos. Eu não estou dizendo aqui que uma dieta vegetariana vai resolver o problema. Eu só estou dizendo que a literatura traz que uma dieta onívora também não. E aí a única justificativa que existe, né, por uma corrente da nutrição para o consumo de carnes, né, seria a ingestão de vitamina B12. No caso, assim, a única dúvida que teria, né, em relação ao padrão alimentar vegetariano seria a B12. Ah, mas você vai retirar itens de origem animal da dieta, você vai deixar esse indivíduo deficiente em B12. Mas os animais que são comercializados em larga escala para consumo nos grandes centros urbanos hoje também são deficientes em B12. Ou são provenientes da pecuária intensiva, onde a ração não tem uma quantidade expressiva de B12, nem uma forma biologicamente ativa para ser absorvida, ou ele vem de pecuária extensiva, onde esse gado é criado em pasto livre, porém um pasto cheio de agrotóxicos, de um solo que já não é mais fértil e que também vai estar tão deficiente em B12 quanto nós. Então, qual é a solução? Né? O que até a própria ADA recomenda? É que todo mundo faça exames periódicos para dosar tanto vitamina D quanto vitamina B12 e havendo algum nível de insuficiência suplementar. Esse indivíduo sendo vegetariano ou não, sendo vegano ou não. Né? E isso é algo que a gente precisa enquanto nutricionista, estudantes de nutrição, profissionais da área de saúde de uma forma geral. A gente precisa divulgar para acabar com essa história, né, que a indústria alimentícia se aproveita do benefício da dúvida, para que as pessoas acreditem e achem que a gente precisa continuar comendo carne para ter determinados nutrientes. Entendi. Outra dúvida que surge bastante também é em relação à suplementação proteica. Assim, a pessoa quer substituir o whey protein. Qual seria a melhor forma? É a proteína de arroz, de ervilha? As proteínas de base vegetal que são comercializadas hoje, a maior parte delas já não é só de arroz ou só de soja. Né? Existem blends que são mais interessantes. Então, assim, as que são de amêndoa estão sendo gradualmente substituídas, porque a característica proteica da amêndoa ela pode ser alergênica, então não são todas as linhas, né, de empresas que estão usando, mas ainda se usa. O que eu acredito que seja o futuro da suplementação são as que são à base de ervilha ou de lentilha, porque a gente tem aí uma composição de aminoácidos que é bem semelhante ao que seria do soro do leite. E para o nutricionista ou estudante de nutrição ou curioso, né, entender ler rótulo e olhar lá a tabelinha de informações nutricionais. Né? A gente já tem tecnologia para isso. Então, quando você vai escolher uma proteína, se é que o paciente precisa dessa reposição proteica na forma de suplemento, pense que o quanto de proteína eu quero dar, né, o quanto que eu consegui pela dieta, e o que sobra para eu atingir a recomendação dele, eu uso o suplemento para isso. Não é aquela coisa de
leia o rótulo e atenda as especificações recomendações do fabricante. Não. Senta, calcula a sua dieta, ele precisa de 100 gramas de proteína, você conseguiu 70, ele vai precisar de 30 na forma de suplemento. A gente está vendo aí a literatura trazendo as informações de que talvez não seja tão interessante fornecer tudo de uma vez só. Então, quem sabe fracionar isso. Ou se ele treina e tem treinos periódicos, sugerir sim no pós-treino, né? Nos 40 primeiros minutos pós-treino. Tá, mas aí são todas iguais? Não, né? Olha a composição, tente pegar um produto de composição mais limpa, limpa que eu digo, né? Com menos aditivos químicos. Não precisa dizer, né, que não precisa ser hidrolisada, porque nós temos capacidade rápida de digestão de vegetais de uma forma geral. Isso é o mais importante de tudo, tanto para produtos de base animal como vegetal. Quanto dessa proteína ali é BCAA? Quanto eu tenho de isoleucina, leucina e valina? Isso é o que é mais importante. As recomendações falam em 14 miligramas por quilo de peso para isoleucina e valina e 18 miligramas por quilo de peso para leucina, que é aquela que tem aquela importância extra insulinotrópica, por isso que não só precisa ter proteína, precisa ter uma quantidade mínima necessária de BCAA e precisa ter uma proporção entre eles adequada para a gente ter aquele efeito de ganho, síntese muscular, né, pós-treino. E aí eu sugiro que os nutricionistas repensem essa questão, porque independente do atleta ser vegetariano ou não, do atleta ser vegano ou não, existe todo um contexto por trás, né, da produção de proteínas de origem animal. A gente sabe que para você produzir uma única dose de whey protein, são gastos 2.000 litros de água. Eu não estou falando de um pote de 1 quilo, eu estou falando de uma dose. Então, se a gente pensa na nutrição enquanto nutrição consciente, consumo consciente de recursos ambientais para a produção de alimentos e suplementos, sendo atleta vegetariano ou não, vale a pena investir em proteínas vegetais, porque elas já existem e existem em qualquer lugar e têm uma excelente qualidade e, além de ter o mesmo efeito no indivíduo que vai consumir, deixa um rastro menor de impacto ambiental para a sua produção, né? Entendi, ótimo. E assim, já que a gente falou, né, um pouco sobre se havia risco para os pacientes, existe algum tipo de auxílio na performance de atletas? Pode auxiliar uma performance maior? O fato de ter uma dieta vegetariana, sim. Isso eu tenho visto na prática. Assim, eu não sou nutricionista esportivo no sentido de só atender esse público, mas pelo fato de ser vegetariano e atender o público vegetariano, os atletas vegetarianos acabam me procurando. E aí eu tenho algo de experiência prática nesse sentido e tenho lido muita coisa da teoria e está mais do que claro na literatura que existem benefícios sim, e os que eu consegui acompanhar na prática. Vamos separar um pouquinho esse bloco de informações em duas vertentes. Vamos falar daqueles indivíduos que têm atividades esportivas voltadas para a resistência, né? Então, são os maratonistas, são as pessoas que fazem algum tipo de treino e se preparam para provas de endurance. Se a gente falou que esse público ele pode não só ter a sua performance atrapalhada, como ele pode ter o maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, doenças isquêmicas de miocárdio, aterosclerose, aí vamos ampliar o contexto e vamos entender qual é a participação da dieta baseada em vegetais nesse sentido. Já está mais do que claro na literatura que as dietas baseadas em vegetais influenciam na saúde das pessoas, e se que ninguém duvida de alguma coisa, é que as dietas baseadas em vegetais são aquelas mais eficientes na prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares. Então, assim, só se a gente citar colesterol aqui, a gente já pode entender muito bem que colesterol é uma gordura de origem animal. Então, a partir do momento que eu tenho um indivíduo com colesterol alto, antes de pedir para ele usar air fryer para passar o peito de frango dele sem gordura, antes de pedir para ele sair tirando qualquer óleo da dieta, a gente tem que pensar que colesterol é uma gordura animal. Então, são os itens de origem animal que a gente tem que diminuir na dieta desses pacientes. Existem outras informações também. Dietas baseadas em vegetais, elas tendem a ter mais fibras, e isso garante mais saciedade.
elas tendem a predispor um microbioma, né? Não só uma microbiota, mas um ambiente intestinal muito mais favorável ao controle de peso, né? E não ao ganho de peso. Elas têm uma quantidade de carboidratos de uma forma geral maior, e isso é bom, no caso de atletas de endurance. Existem estudos que mostram que menos da metade dos atletas de endurance consomem a quantidade de carboidrato que deveriam. E isso por longo tempo, né? Porque a gente sabe que existe um tempo de preparo para provas, que dura 3 meses, e existe um tempo mais específico de preparo para provas que pode durar uma semana ou 3 a 4 dias antes das provas de endurance. E muitos atletas só se preocupam em aumentar a quantidade de carboidrato ingerida nessa fase, quando está perto da prova. E o nosso organismo não tem capacidade adaptativa para isso. Esses atletas precisam ir acima de 6 gramas de carboidrato por quilo de peso, e se a gente não tiver adaptado para isso, não vai adiantar tentar fazer isso um mês antes da prova, porque não vai conseguir. Se a pessoa já tem um contexto de uma dieta baseada em vegetais, o organismo dessa pessoa vai aos poucos, tendo essa capacidade de reposição de glicogênio muscular de forma muito mais eficiente. Ah, Camila, mas então ele vai comer mais carboidratos, não seria um perigo? Uma dieta vegetariana saudável, bem equilibrada, baseada em vegetais e integrais, ela também tem mais fibras. Então eu tenho mais carboidrato, mas eu tenho melhor controle glicêmico, eu tenho melhor sensibilidade à insulina, que é tudo o que um cara que corre precisa. Então, assim, eu já tenho mais um ponto favorável. A maior parte não, todos os fitoquímicos, fito, né, o sufixo fito tem a ver com vegetal, todos os fitoquímicos são de origem vegetal. Então, a gente está falando aí de uma alimentação baseada em vegetais, ela tem muito mais antioxidantes. Então, se você tem excesso de radicais livres sendo provocados, né, pelo excesso de treino, pelo desgaste físico, e se você não tem uma reposição de antioxidantes adequada, aí vem o quê? O estresse oxidativo, que não só diminui a performance do indivíduo, como pode expor a risco cardiovascular. Uma dieta baseada em vegetais, ela tem muito mais antioxidantes, e isso pode minimizar esses riscos. E todos os estudos que falam sobre fator inflamatório da dieta, né, a capacidade de aumentar ou inibir a produção de citocinas inflamatórias, identificam que dietas baseadas em vegetais são mais anti-inflamatórias. Então, olha o perfil que a gente traçou. Eu tenho melhor capacidade de estoque de glicogênio muscular, melhor sensibilidade à insulina, melhor capacidade de controlar peso, eu tenho menos chance de ter estresse oxidativo, tenho um padrão alimentar mais anti-inflamatório e mais favorável ao microbioma saudável. Eu tenho tudo que um atleta precisa. Não só para melhorar a performance dele, como para inibir o risco que a própria performance dele expõe, que é, nesse caso, o aumento de doenças, do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Se a gente pensa no indivíduo que faz treinos, né, para provas, né, modalidades esportivas de força, que envolvem força, aí a gente tem a questão inflamatória, não só muscular, como articular também. E aí, todo esse raciocínio que eu acabei de falar, ele também se aplica, né? O que eu vejo na prática com as pessoas, com os atletas vegetarianos que eu acompanho, é que não é que eles, no caso de força, não é que eles tenham uma performance melhor. O que eu vejo é que eles têm uma capacidade de regeneração muscular melhor. E isso faz com que ele evolua no treino dele de uma forma mais eficaz, né? Isso não só com atletas de força, mas de resistência também. Eu não esqueço do caso de um paciente meu, que é um desses atletas de nível de competição, mas que não vivem só para isso, né? Ele tem o emprego dele, ele tem a vida dele. E o cara ele fez uma prova de triatlon, e no dia seguinte estava acordado às 7 horas da manhã me ligando para dizer que foi tudo bem, no trabalho. Eu falei, como assim? Você participou de uma prova ontem, você já está em pé uma hora dessa trabalhando? Ele, como se nada tivesse acontecido. Esses são os relatos que a gente vê. As pessoas têm menos dor muscular tardia, menos estresse oxidativo, menos inflamação muscular e articular. E aí, se você precisa que esse cara esteja em pé no dia seguinte para treinar de novo, ele consegue. E essa eu vejo que é a maior diferença assim, na prática. No caso de treinos de força, 3 coisas a gente precisa chamar a atenção. 3 nutrientes são fundamentais para a síntese muscular, são normalmente suplementados em atletas. Alanina, na forma de beta-alanina,
que é precursora de uma substância que serve lá para aquele tamponamento muscular, para síntese muscular. A gente tem a creatina, que participa da retenção hídrica, né, dentro da célula muscular, e isso é importante para hipertrofia, resposta ao estresse e ganho de força. E a gente tem a carnitina, que é fundamental para pegar o ácido graxo, a gordura, quando acabou o glicogênio estocado, eu preciso usar a gordura como fonte de energia, eu preciso fazer isso com eficiência. Esse processo é difícil e é tóxico, então eu preciso ajudar, né? Carnitina é fundamental porque porque faz com que o ácido graxo consiga entrar na mitocôndria para ser oxidado, para ser usado como fonte de energia pelo músculo. Então a gente está falando de 3 compostos, aminoácidos ou compostos à base de derivados de aminoácidos, que são fundamentais para a gente garantir aí hipertrofia muscular, ganho de força muscular, proteção de massa magra. Esses 3 produtos são de base animal. Como é que ficaria isso, então, em atletas vegetarianos? Como é que você faria essa reposição? Bem, primeiro é preciso a gente lembrar, né? Preciso voltar lá atrás, lá na escola, e lembrar que ser humano é um animal. Então, vamos comigo junto, raciocínio. Nós, seres humanos, somos animais, então a gente produz alanina, porque não é um aminoácido essencial, a gente produz carnitina, a gente produz creatina, então vamos ficar tranquilo e não vamos achar que vamos morrer amanhã caso a gente não tome esse suplemento. Mas, Camila, você acabou de dizer que uma coisa é movimentos fisiologicamente falando, outra coisa é um atleta. Será que ele produziria uma quantidade suficiente para ser suficiente para ele ter melhora de performance no treino? O que os estudos vêm mostrando é que, no caso, por exemplo, da beta-alanina, primeiro, os 3, se for necessário, os 3 podem ser suplementados e existem nas formas sintéticas. Então, ninguém aqui está falando que um atleta vegano vai ser obrigado a usar um produto derivado de origem animal. Esses aminoácidos também existem na forma sintética, e se for o caso, suplemente. Mas o que os estudos vêm mostrando é que, por exemplo, para a carnitina, os níveis séricos de atletas vegetarianos eles podem ser mais baixos, mas os níveis musculares não. Então, não tem tanta diferença assim. No caso da creatina, isso no caso da carnitina. No caso da creatina, atletas vegetarianos tendem a ter também menores níveis séricos, isso já foi documentado. Só que olha que interessante, eles costumam responder melhor quando são suplementados. Então, estudos que pegam atletas onívoros e atletas veganos, o mesmo nível de treino, mesmo tudo, e suplementam os dois, os atletas veganos têm uma resposta melhor a essa suplementação do que os onívoros. Então, a suplementação pode ser necessária e ela já é muito bem documentada de que é eficaz. E no caso da beta-alanina, também existem informações aí um pouco contraditórias, se seria suficiente, se não seria suficiente. O que a gente pode tirar de conclusão desses estudos, embora eles, como eu falei, né, eles são um pouco difíceis de serem comparados, uma coisa que eu percebi que torna mais difícil ainda. Em termos de ensaio clínico, como atletas de ponta veganos ainda não são muitos, o que se faz? Eles pegam os 2 grupos de atletas, né, onívoros, submetem um deles a uma dieta onívora, né, desde sempre, e o outro a uma dieta vegetariana. Então você pega um indivíduo que não é vegano, que nunca foi, que não tem um organismo adaptado para isso, submete a 1 mês de uma dieta vegana e acha que vai enxergar ali os mesmos resultados que você enxergaria num indivíduo que passou a vida inteira nesse estilo de vida. Vai ser diferente, né? Mas, enfim, esses estudos, eles mostram que, embora ainda exista muita contradição sobre quem tem mais ou menos concentração de tal coisa, o que se observa nos atletas veganos é que, em termos de performance, não existe diferença significativa. Então, sendo ele vegano ou sendo ele onívoro, ele pode ter aí o mesmo resultado em termos de performance. Então, se a gente para e pensa que se de performance não muda muito, não vai ser melhor, mas também não é pior. Mas eu tenho melhor controle, né, de risco cardiovascular, melhor saúde de microbioma. A gente sabe que às vezes o que atrapalha o atleta é a desbiose intestinal. Leva a sintomas, intratreino e tudo mais. A gente tem melhor controle inflamatório aí para lesão muscular e articular e, de quebra, a gente ainda tem menor impacto ambiental. Por que não? Eu acho que aí são esses os benefícios que eu vejo envolvidos. Entendi. E sobre atletas de fisiculturismo,
Você já atendeu algum? Dá para chegar a alto nível nesse esporte sendo vegetariano, sendo vegano? Dá, dá, e tenho alguns exemplos e tem um nutricionista, né, foi o primeiro fisiculturista vegano, Paru, Parou. que é baiano, que agora é nutricionista, né, se formou, ele atendeu comigo um tempo no consultório, então ele não só traz esse público e a gente vê que isso é possível, como ele existe e a gente olha para ele e vê que isso é possível. O cara pesa, já chegou a em alguns momentos da vida, a pesar quase 100 quilos de puro músculo. E ele é vegano há 17, 18, 20, alguma coisa assim, anos. E aliás, já fica a dica aqui, eram duas dicas, ainda bem que você tocou nesse assunto, para eu não esquecer. Volta e meia, eu olho aqui para baixo para ver se eu esqueci de alguma coisa. Mas esse era um recado que eu gostaria de dar, que era para a galera dar uma olhada no Instagram do Paru, quem já não conhece, eu acho que a maior parte já conhece, né? Ele é referência aqui na Bahia. E também da PR, Patrícia Rafaela, que a gente chama de PR Carvalho, Nutri, que ela é da Sociedade Vegetariana Brasileira, atual coordenadora do núcleo aqui de Salvador. Ela é vegana, ela é nutricionista e ela está se especializando em nutrição esportiva. Então, assim, ela tem muita informação também nesse sentido e traz para a gente muitos exemplos, né, de pessoas que realmente têm sucesso nesse sentido. Uma outra dica que fica é, para quem ainda não assistiu, dá uma olhada lá na Dieta do Gladiador, Dieta dos Gladiadores, né, The Game Changers, que é um filme, um documentário aí produzido e dirigido por uma galera do esporte, né, e que são atualmente veganos, e está disponível na Netflix, vai lá dar uma olhada, que lá tem muita informação sobre isso. E essa é uma dúvida comum, né, eu lembrei de falar sobre isso, justamente porque no filme a pessoa, né, que é ali o protagonista, que vai entrevistar as pessoas, fazer as pesquisas, ele vê muita coisa relacionada à galera do Endurance. Ele fala assim, não, só 5 pessoas no mundo conseguiram fazer uma prova que junta 5 ultra maratonas, enfim, só 5 indivíduos dos 7, 8 habitantes do planeta, os 7, 8 bilhões de habitantes do planeta, conseguiram fazer isso. Um deles é vegano. Então, assim, é sempre muito associado à endurance, à resistência. E aí ele pergunta, eu quero saber cadê o pessoal da força? Onde é que tá a galera fisiculturista? Onde é que tá a galera que pesa 150 quilos de músculo? E aí ele encontra algumas pessoas, inclusive o homem que ganhou o título algumas vezes de homem mais forte do mundo, e que é vegano há décadas. E o que a gente está vendo hoje na prática, é assim, um número cada vez maior de, de atletas, não são eles, né, mas enfim, a equipe que assiste, sugerir a dieta vegana, a alimentação baseada em vegetais, como uma conduta clínica, realmente, para melhora de performance, para redução de riscos de lesões. Isso já é feito em times de futebol, isso já é futebol americano, futebol uma série de lugares no mundo e em outras modalidades esportivas também. Então a gente sai do contexto daquele indivíduo que, por filosofia ou por motivações pessoais, tem um padrão alimentar vegetariano e a gente entra num contexto onde isso está sendo prescrito e indicado por nutricionistas, por fisiatras, por médicos do esporte que assistem atletas como uma oportunidade de melhora de performance. Então, é fundamental que os nutricionistas saibam lidar com essa situação, saibam trabalhar com esse público, porque talvez seja aí uma proposta para um futuro breve, né, em termos de conduta no esporte. Com certeza. Pessoal, tem alguma dúvida? Estamos já quase finalizando. Se alguém tiver alguma dúvida para a Camila responder, pode ficar à vontade. Geosmar, tudo bem, Geosmar? Tem um amigo meu aqui, corredor também. Recentemente veio me dizer que estava a fim de fazer uns testes em redução de proteína animal e vamos ver, espero que ele tenha feito isso. Tem uma galera aqui que eu conheço também, ex-alunos, pacientes. Que bom que a galera está aqui dizendo que foi esclarecedor. Pessoal, se tiverem mais alguma pergunta, é só mandar que a gente responde para finalizar. Perguntaram da B12 e eu já respondi, né?
Eu acho que a gente conseguiu abranger todos os temas assim principais, né? A base dessa alimentação vegetariana, vegana, ligada ao esporte. Eu acho que ficou bem legal mesmo. Que bom. É E o aí que vocês vão passar ao longo da semana complementando, né, esses temas todos, vão falar de modulação intestinal, vão voltar a falar de falar de esporte, né, no último dia. genética com Isabela. Então, isso, exatamente. Ainda vai ter a parte de exames específicos que podem ser muito bem adaptados para esse público também. Então, é isso. Pronto. Então acho que não tem dúvida. Eu queria agradecer bastante você, viu, Camila, o convite. Ah, eu que agradeço a oportunidade. Pode chamar quantas vezes quiser. Estamos Percebe aí. que é apaixonada pelo tema. Isso aí não tem É o dúvidas. quê? Percebemos que você é apaixonada pelo tema. Isso aí não resta. Ah, eu sou uma eterna apaixonada por esse tema do universo de comida vegetal e do universo de microbioma intestinal, né? E eu acho que uma coisa está ligada à outra. Os Sim, estudos vêm mostrando que uma alimentação baseada em vegetais está relacionada a um melhor microbioma. E a nutrição passou muito tempo estudando célula. Vamos agora estudar a nutrição de bactéria. Nós temos 10 vezes mais bactéria no intestino do que célula no corpo, então já passou da hora da gente virar essa página e começar a focar na nutrição humana, pensando primeiro na microbiota, né, no microbioma intestinal. com certeza. E eu acho que tem avançado bastante esses estudos, né? Eu acho que a tendência é essa daqui para frente agora. Essa parte de Sim, modulação. com certeza. Muito obrigado, viu, Camila? De nada, eu que agradeço. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem seguros e fiquem em casa. Obrigado. Tchauzinho. A gente. Lembrando só para vocês que amanhã, né, vai ter a live com Isabela Ferraz, Nutrigenômica e Exames Genéticos, às 7 horas. E vamos seguir também a semana com Lídia Loyola, falando um pouco sobre modulação intestinal. E para finalizar, o João Paulo Mendes, falando um pouco sobre suplementação esportiva. Então, um abraço para vocês, boa noite e até amanhã.